Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Vamos dar um tempinho aqui para os irmãos estarem acessando. Eu quero, desde já, dar uma boa noite para minha irmã Maria Helena. Deus te abençoe, Andrine. Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Todos estão me escutando bem aí? Amém? Ok, Andrine. Obrigado. Boa noite, Nilda Santana Nilda. Boa noite, minha irmã, que Deus te abençoe. Logo, logo estaremos começando aqui por toda esta noite. Você que já entrou, pode compartilhar esta live, porque é o momento de você compartilhar uma palavra, um maná que o Senhor vai liberar nesta noite na sua vida. Compartilhe com um amigo, com um familiar, com um irmão. Dá tempo, estaremos começando em breve. Glória a Deus. Entraram aqui pastora Raquel, boa noite, pastora Raquel, Deus te abençoe. Jusilene Rodrigues, Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Dona Eunice também está aqui conosco. Glória a Deus. Yolanda Cardoso está aqui conosco. Wagner Barreto, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos dar início ao nosso culto desta noite. Começar a preparar o nosso espírito. Eu creio que Deus vai falar fortemente ao nosso coração. Quantos querem isso, diga aleluia. Quantos estão com fome da palavra de Deus, diga amém. Glória a Deus. Então vamos, neste momento, você que está aí em sua casa, não importa onde você esteja agora, mas que está aqui acompanhando conosco esta live, feche os teus olhos neste momento, você que pode fechar teus olhos. Não deixe que nada tire sua atenção nesta noite. Permita que Deus fale diretamente, com exclusividade ao seu coração. Este é um momento que não podemos deixar com que nada venha roubar a semente que o Senhor vai lançar em nossos corações. Porque o Senhor, Ele nos prepara, o Senhor, Ele nos alimenta, o Senhor envia a sua semente, mas vai chegar um momento que essa mesma semente que foi lançada no meu e no teu coração, essa mesma semente, ela vai gerar o fruto pelo qual ela foi enviada em nossas vidas. Amém? Quantos creem nisso? Então nada pode tirar sua atenção neste momento. Quero dar boa noite também a Patrícia, está aqui conosco, Patrícia Nascimento. Deus te abençoe, minha irmã Fernanda Fernandes está aqui conosco também, minha cunhada. Glória a Deus. Então vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua graça, Deus, pela tua presença.
Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui diante do Senhor. Deus, porque, Deus, temos sede, temos fome da Tua palavra. Deus, estamos aqui porque, Deus, reconhecemos, meu Pai, a nossa total dependência do Senhor. Deus, por isso, meu Pai, eu quero te pedir nesta noite, toma nossa mente cativa ao Senhor, Deus, abra o nosso entendimento, que possamos, meu Deus, receber um maná novo, Deus, vindos dos céus, Pai. Que o Senhor possa falar verdadeiramente a cada coração nesta noite, alimentar o nosso espírito, meu Pai, fazermos compreender, Deus, Pai, aquilo que está escrito nas Escrituras, meu Pai, que o Senhor preparou ao nosso coração. Ó Deus, porque o Senhor prepara segundo a nossa necessidade, Deus. Pai, segundo, meu Pai, Deus, aquilo que precisamos ouvir, Deus. Senhor, por isso eu te peço, Deus, que nada, meu Pai, venha nos tirar, Deus, deste propósito, que nada venha desviar nossa atenção. Mas, Senhor, declaramos que estamos totalmente voltados para o Senhor, para os céus, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem as nossas forças. Deus, é do Senhor, meu Pai, que vem os fundamentos que precisamos, Senhor, para crescer e prosperar nesta terra, meu Pai. Por isso, Senhor, ministra, Deus, ministra aos nossos corações nesta noite, Deus. Senhor, nós, Pai, te pedimos, Deus, entra em nossas vidas de uma forma especial nesta noite. Ceia conosco, Deus, esteja conosco, meu Pai. Gere, Deus, Deus, a compreensão, Deus, que precisamos, Pai, acerca da Tua palavra. É isto, ó Deus, que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todos estão me escutando aí bem? Amém? Tainá está aqui conosco. Que bom, Tainá, estar aqui conosco também. Minha sobrinha, né? Prestada. Que Deus te abençoe. Manu Mota está conosco também. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos lá. Eu quero trazer uma mensagem nesta noite, lá de Lucas. Lucas capítulo 18. Você que está com sua Bíblia, pode abrir para estar acompanhando. Lucas capítulo 18, versículo 18. Você que prefere escutar, não deixe com que nada tire sua atenção neste momento. Amém? Versículo 18 diz o seguinte: perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bons? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele: a todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse àquele jovem: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. A palavra do Senhor diz que, ouvindo aquele jovem isto do Senhor, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Agora eu queria complementar essa mensagem lá em Lucas capítulo 14, versículo 26, que diz o seguinte: a palavra do Senhor chega e diz, o próprio Senhor Jesus chega e diz: se alguém vier a mim e não deixar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz
e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então observe essa palavra. Aquele jovem, ele é despertado acerca do reino de Deus. Ele tem muito claro acerca do reino de Deus, de que o Senhor era o Senhor que poderia conduzi-lo ao reino. E ele chega para o Senhor Jesus e pergunta: Senhor, o que é necessário para que eu possa herdar a vida eterna? Ou seja, para que eu possa entrar no teu reino. Aí o Senhor Jesus, ele começa descrevendo. Olha, para herdar a vida eterna, para alcançar o reino, para alcançar a promessa da salvação, é necessário seguir os mandamentos. E os mandamentos são esses. Começa a discorrer sobre os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem, ele se encheu de alegria naquele momento, porque ele olhou para a vida dele, fez uma breve reflexão e chegou à conclusão de que seguia tudo aquilo. Só que Jesus, ele foi além. Ele foi na intimidade daquele jovem. Ele fez a leitura do que estava nas profundezas do coração daquele jovem. E falou o seguinte, eu queria me ater a esse versículo 22. O Senhor Jesus chegou e disse para aquele jovem: olhe, ainda que você me diga que faz todas essas coisas, ainda te falta uma. E continua. Se você tem certeza, se você está decidido que quer dar a vida eterna, que quer alcançar o meu reino, se quer ser salvo, quer se libertar daquilo que te amarra aqui nesta terra, então faz o seguinte: faz isso que te falta, faz isso que está no profundo na profundeza do seu coração. Vende tudo que tens, reparte com os pobres e terá o tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. E aquele jovem, a palavra do Senhor diz no versículo 23, ao ouvir aquilo, ele abaixou a cabeça, cabisbaixo, e encheu-se de tristeza. Por quê? Porque era muito rico. E o seu coração estava nas riquezas que ele tinha. E as suas riquezas não podia comprar a vida eterna, não podia comprar o reino, não podia comprar a salvação. E em Lucas capítulo 14, o Senhor é muito claro, quando chega e diz: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, Senhor Jesus, ele não estava interessado na riqueza daquele jovem. O Senhor Jesus, ele não quer que nós larguemos nossos pais, nossos irmãos, nossa família, nossos filhos. Não! O que o Senhor quer na minha e na tua vida
Não porque ele precisa, mas nós que precisamos dele. É simplesmente o lugar de primazia no meu e no teu coração. E a mensagem desta noite é: qual é o nosso fundamento? Qual o lugar que o Senhor Jesus ele ocupa em nossas vidas? Qual é a área da nossa vida que nós sentimos e reconhecemos que nos afasta da presença de Deus? Porque uma coisa é certa: se nós temos como certo alcançar o maior projeto que Deus tem para mim e para a tua vida, o projeto da salvação, a vida eterna, alcançar o reino, seguir o Senhor, nós não podemos nos entregar em parte. Em parte eu me entrego ao Senhor, em parte eu não me entrego ao Senhor. Eu sigo o Senhor em tudo isso, mas nisso aqui eu ainda não dou conta. Não é que eu não dou conta. A pergunta é: eu estou decidido ou não a ter o meu Senhor como o caminho, como a verdade e a vida que eu preciso, que a minha família precisa? Porque é certo que temos muitas áreas a trabalhar nas nossas vidas, a amadurecer, a se libertar, mas não estou falando disso. Eu estou falando qual a decisão que nós temos a respeito do Senhor. De fato, nós estamos decididos e agimos como aquele que coloca o Senhor, que dá o lugar de primazia em nossas vidas para o Senhor. O Senhor, ele é o nosso fundamento para que tenhamos como base de nossas decisões, de nossas ações, de nossa busca. Porque assim como o Senhor fez a leitura daquele jovem e viu que aquele jovem tinha algo que faltava, que o afastava da presença, exatamente porque o coração dele estava apegado à sua própria riqueza. Assim o Senhor, ele conhece os nossos corações. Ele faz a leitura de cada um de nós. E não tenha dúvida, é exatamente naquilo que nós precisamos trabalhar em nossas vidas que nós seremos provados. Assim como aquele jovem, o Senhor chegou para ele e falou: vende tudo que tem, dê aos pobres e segue-me. Assim eu e vocês seremos provados. E seremos provados naquilo e que ainda não avançamos em nossas vidas. E não avançamos porque nós muitas vezes não tomamos como decisão, não persistimos. Quando nós tomamos uma decisão muito clara de ter o Senhor como o único Senhor e Salvador da nossa vida, essa é uma decisão que traz como fundamento a nossa renúncia, autorrenúncia, renúncia daquilo que nós achamos, renúncia dos modelos que nós tomamos como referências em nossas vidas. Não é mais do meu jeito, não é mais da minha forma. Por quê? Porque se
o Senhor, ele se torna o Senhor e o Salvador da minha vida, a tua palavra, os teus ensinamentos é o que vai me conduzir, é o que vai reger a minha vida, é o que vai ser luz na minha vida. E isso não pode ser pela metade. Tudo isso eu sigo ao Senhor, mas isso aqui eu não abro mão. Ou nós tomamos uma decisão de fato, de ter o Senhor como Salvador, reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas buscar em Deus a nossa libertação e a nossa salvação, ou não seguimos o Senhor. Eu vou abrir aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte. Olha o que a palavra do Senhor diz. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, e sei que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. O Senhor, ele conhece as minhas e as tuas obras. Não adianta. Assim como o Senhor fez a leitura daquele jovem, o Senhor, ele conhece, ele sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso espírito. Sabe quais são as nossas intenções, as nossas motivações. Ele conhece os nossos desejos, as nossas vontades. E ele chega e diz: eu conheço as tuas obras. E aquele que não se decide é aquele que não é nem morno e nem é frio. É pela metade. Não é quente nem é frio. É morno. Ou seja, age pela metade. Só que olha o que o Senhor diz. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Aquele que não se decide, aquele que não tem como resposta o sim diante do Senhor, mas também não é não, é sim não, a esse o Senhor rejeita. E a mensagem desta noite é: qual é da minha e da tua vida que nós ainda não abrimos para que o Senhor, demos abertura para que o Senhor entre e faça a obra que precisa ser feita? Irmãos, se há alguma área na sua vida, ou se há alguma área na minha vida em que eu ainda não encarei, que ainda tende a me tirar do propósito, nós precisamos resolver isso com o Senhor. Precisamos dar abertura, porque uma coisa é certa: o Senhor tem a solução. O Senhor tem a direção. O Senhor não rejeitou o jovem. O Senhor simplesmente chegou para o jovem e falou o seguinte: ainda te falta algo para herdar a vida eterna. E este algo é: desapegue o seu coração dessas coisas materiais, das suas próprias riquezas, porque você faz das suas próprias riquezas a sua força. Tira o seu coração dessas coisas, coloca o coração em mim. E não é pela metade, não é uma parte, mas é totalmente. E aquele que não largar tudo
para seguir o Senhor, para ir após o Senhor, esse não pode ser o discípulo do Senhor. Eu sigo tudo da palavra de Deus. Um exemplo, eu sigo tudo da palavra de Deus. Mas eu não concordo com o dízimo, não concordo com a oferta. É pela metade, é em parte. Eu sigo tudo da palavra de Deus, mas eu não concordo com aquele mandamento. É pela metade. Quantos estão entendendo, diga aleluia. Não sejamos nem morno, nem frio, mas sejamos fervorosos no Espírito. Quantos querem isso, diga aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o Senhor, exatamente naquilo que nós precisamos nos libertar, vai chegar o momento da prova. Vai chegar o momento que o Senhor vai nos testar, vai nos provar. É exatamente naquilo que precisamos nos libertar. Jó chega a dizer, no capítulo 3, versículo 25, o seguinte: porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. É exatamente naquilo que eu não me resolvi ainda com o Senhor, não vai passar batido. Não adianta eu tentar esconder do Senhor, porque é exatamente nisso que eu serei provado. Isso pode ser um divisor de águas. Aquele jovem, quando ele foi exortado pelo Senhor para seguir o Senhor, para deixar tudo que tinha, ele recuou, ele retrocedeu, ele abortou o projeto, ele abriu mão da promessa, ele abandonou o reino, ele saiu da presença. Mas nós não seremos assim, irmãos. Por isso, algo que nós temos que ter muito claro: quando nós entregamos a nossa vida a Deus, aquilo que nós nos sentimos fracos, necessitados, é exatamente nisso que precisamos da ajuda, da força do Espírito. E a própria palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 8, diz o seguinte, que o próprio Espírito Santo, ele nos ajudará em nossas fraquezas, ainda que não saibamos nem pedir como nos convém. Eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço o meu ponto fraco, aquela área da minha vida que eu preciso de ajuda, que eu preciso me libertar, mas eu recorro ao meu Senhor, porque o meu Senhor, ele tem a direção. Ele pode me libertar, ele pode me salvar, ele enviará o teu Espírito, e o próprio Espírito de Deus, ele me ajudará nas minhas fraquezas. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele nos ajudará em nossas fraquezas, intercederá ao Pai junto pelas nossas vidas com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, há áreas das nossas vidas que nós precisamos, muitas vezes, nós não protelamos, deixamos o tempo passar. Ao invés de buscarmos o Senhor e resolvermos aquela área, aquela situação diante de Deus, nós deixamos em banho-maria. Muitas vezes porque não queremos tocar no assunto. Muitas vezes porque não queremos nos desapegar de certas situações. Muitas vezes porque nós sentimos que a nossa fé é tão pouca que nós sentimos que não vamos dar conta.
E se a gente não trata por amor, vai chegar o momento que o Senhor vai permitir uma prova na nossa vida, porque aquela área não passa batido diante de Deus. Ele não passa despercebido, aquela área não passa despercebida diante do nosso Senhor. Olha o que está em Tiago, capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, versículo 4: a perseverança deve terminar sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Irmãos, nós não podemos esconder nada diante do nosso Senhor. E a mensagem é: se há alguma área na sua vida que te incomoda perante o seu Deus, perante o nosso Deus, é hora de resolvermos com Ele as nossas questões. Por quê? Ou querendo ou não querendo, ou melhor, se nós não buscarmos resolver perante Deus as nossas questões, o Senhor vai permitir provas nas nossas vidas. Para quê? Para que isso venha nos desenvolver a nossa perseverança, a nossa fé. Através da fé, a nossa perseverança, para que sejamos o quê? Maduros e completos. Nós não seremos incompletos, nem imaturos diante do nosso Deus. Nós não desenvolveremos uma área e retrocederemos em outra área. Não existe no reino de Deus. Tudo que se desenvolve no reino de Deus é na sua completude, é na sua plenitude, é por completo. Por isso que o Senhor diz: a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos. Em outra tradução, para que sejais maduros e perfeitos, não tendo falta de coisa alguma, porque na presença de Deus nós não temos falta de coisa alguma, irmãos. Quantos querem isso? Diga aleluia. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas eu sei qual é a área da minha vida que eu preciso apresentar diante de Deus e lutar com Deus, para que Deus ele faça a obra e que eu me torne completo. Assim é na sua vida. O Senhor chegou para aquele jovem: ainda te falta uma coisa. E provou ele. Vende tudo. Vende tudo e me siga. Por quê? Porque aquele que não largar tudo, não deixar pai, não deixar mãe, não deixar filho, ou seja, se o Senhor ele não se tornar a primazia, o lugar de primazia no nosso coração, nós não somos dignos de ser discípulos dele. Ah, mas minha família é mais importante. Irmãos, o Senhor Jesus é mais importante. Por quê? Porque é o Senhor Jesus que cuida de mim e cuida da minha família. Se eu não tiver o Senhor Jesus, eu não vou estar bem com minha família. Eu não vou estar bem comigo mesmo. O Senhor, se Ele é o nosso Senhor, Ele precisa ocupar o lugar de primazia em nossa vida. Amém, irmãos? Não é pela metade, é por completo. Amém? Eu queria trazer aqui um exemplo em 2 Coríntios capítulo 12, perdão. 2 Coríntios capítulo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz.
2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Observe o próprio apóstolo Paulo. Ele chega e diz, ele reconhece a área de fragilidade, de fraqueza na vida dele. Às vezes, muitas vezes, a área de fraqueza e de necessidade do meu irmão é diferente da minha. E eu não posso criticá-lo por conta disso. Por quê? Porque aquela área na vida dele é uma dificuldade grande. Para mim pode não ser, assim como aquilo que é uma dificuldade grande na minha vida, pode não ser para o meu irmão. Mas o nosso Senhor, Ele pode resolver aquilo que é uma fraqueza na minha vida e pode resolver aquilo que é uma fraqueza na vida do meu irmão. E assim o apóstolo Paulo, ele reconhece, ele diz, olha, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, ou seja, para que não gerasse vaidade, o apóstolo Paulo, ele reconhece isso como fraqueza. E ele diz: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse, o Senhor disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós nos reconhecemos fracos diante do nosso Senhor, clamamos pela misericórdia, pela ajuda, pela ação de Deus na nossa vida, o amor de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. E nós reconhecemos que a graça de Deus, ela nos basta. Trazendo o exemplo do jovem rico, no momento em que o Senhor chegou para ele e falou: ó, vende tudo o que tem, entrega aos pobres e vem me segue, ele deixou de ter a experiência de reconhecer que a graça de Deus era suficiente na vida dele. Mas não, ele abortou esse processo. Por quê? Porque ele achava que as riquezas que ele tinha, que é o que bastava, era o que era suficiente na vida dele. Quando nós reconhecemos, irmãos, e não há vergonha nisso, estamos diante do nosso Deus. Por que não há vergonha? Porque Ele já conhece. Ele já conhece as nossas fraquezas. E Ele vai permitir provas na nossa vida exatamente para desenvolvermos aquela área e nos tornarmos o quê? Maduros e perfeitos, ou seja, maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Por quê? Por que não ter falta? Porque a graça de Deus, ela nos basta. E o teu poder, ele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quantos querem isso? Diga aleluia! E ele chega e diz no versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte, em nome de Jesus. Quando eu me torno fraco, quando eu me abro, quando eu confesso, quando eu reconheço, quando eu busco em Deus
a força que eu preciso, quando eu clamo pela presença do Espírito Santo, que vai nos fortalecer nas nossas fraquezas, ainda que não sabemos pedir como nos convém, mas o Espírito de Deus, ele faz a leitura, ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Quando isso ocorre e nos tornamos fracos, aí é que somos fortes em nome de Jesus. Porque aquele que se humilha diante de Deus, é esse que Deus exalta. E se você não dá conta só, e se eu não dou conta só do meu problema, busquemos ajuda dos nossos pastores, das nossas lideranças, procuremos direcionamento de Deus. Ah, não, eu não vou falar com o meu pastor não, porque ele vai reconhecer que eu sou fraco. Irmão, você vai conviver com o seu problema? Vai conviver até quando com o seu problema? É hora de resolver. E a hora é agora. E eu queria, para encerrar, voltar lá em Lucas, lá no capítulo 18. Para estarmos encerrando. Lucas capítulo 18. Olha o que diz o versículo 26. Os que ouviram isso disseram a Jesus: logo, quem pode salvar-se? Jesus, porém, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Irmãos, a salvação ela não vem pelo nosso merecimento, não vem pela nossa capacidade. Ah, se eu não sou capaz de resolver o meu problema, eu não vou ser salvo. Não! Se fosse pelas nossas limitações, pelas nossas capacidades, nós já estaríamos dizimados. Mas não é. Mas é pela graça, e a graça de Deus ela basta em nossa vida. De forma que o Senhor diz, olhe, quando aqueles discípulos chegam para o Senhor Jesus, disse, logo, quem pode salvar-se? Porque viu o seguinte, que quando viu que aquele jovem, ele seguia vários mandamentos do Senhor, mas tinha um que faltava. E foi exatamente naquele que fez com que aquele jovem abortasse o projeto de Deus na vida dele. Os discípulos se espantaram, mas meu Deus, quem é que vai conseguir seguir todos os mandamentos? Mas Jesus foi muito claro. As coisas que são impossíveis, aos homens, são possíveis a Deus. Não importa qual é a área da sua vida, não importa o tamanho do meu e do teu problema. Aquilo que é impossível a mim e a você é possível a Deus. E quando nós nos tornamos fracos diante de Deus, quando nós nos abrimos diante do Senhor, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e buscamos a restauração, a libertação, é exatamente na minha e na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. No momento que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa vida, nós nos tornamos maduros e completos. Quando nós nos tornamos maduros e completos, não temos falta de coisa alguma. Por quê? Porque a graça de Deus ela se manifesta na nossa vida. E a graça de Deus ela nos basta. Amém, irmãos? Então não são as nossas riquezas, não devem ser as nossas riquezas os nossos fundamentos. Fundamento é um só, é o Senhor Jesus, porque Ele tem tudo para nós. Se nós não tivermos essa presença, nós não alcançamos a graça.
E como o próprio bispo estava ministrando, a graça de Deus nos leva a alcançar aquilo que não merecemos. A graça de Deus nos leva a alcançar aquilo que não merecemos. E a misericórdia de Deus nos livra daquilo que nós merecemos. O bispo estava ministrando isso esses dias. Não é pela minha força. Se não é pela minha força, e o Senhor me conhece, Ele só está esperando que nós venhamos abrir o nosso coração para que Ele entre na nossa vida. Ele não vai entrar pela metade. Ele precisa adentrar em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Aquele jovem só precisava de uma única área para ele alcançar a vida eterna. E quantas áreas o Senhor precisa entrar em nossas vidas? Que ainda não demos liberdade para que Ele entre. Que ainda não paramos para lutar com Deus, para vencermos em Cristo aquilo que tem nos afligido. Irmãos, uma coisa é certa. Na medida que vamos nos amadurecendo e crescendo diante do Senhor, a gente vai deixando de ter falta das coisas que tínhamos antes e que nos prendia a esta vida terrena. Por quê? Porque nós não vamos tendo mais falta, porque nós vamos vivendo algo infinitamente maior e melhor que Deus tem para nós. Aquilo que nós não conseguimos compreender. Então a nossa entrega, ela tem que ser na sua totalidade para que venhamos alcançar a plenitude da presença de Deus. Quantos querem isso? Diga aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não podemos deixar áreas nas nossas vidas ali como um espinho na nossa carne. Mas temos que enfrentar. Porque, querendo ou não querendo, se nós não comprarmos essa luta com o Senhor Ele vai permitir que a prova venha para que sejamos provados exatamente naquela área. Foi como Jó, que disse: aquilo que eu receava me aconteceu, me sobreveio. Aquilo que eu temia me ocorreu. E a gente não precisa disso e não pode estar convivendo com esse espinho na carne. Amém? Então vamos estar orando, mas antes eu queria agradecer aqui quem está aqui acompanhando conosco, antes de orarmos. Também você que quer colocar um pedido de oração, estaremos orando logo mais pela filhinha de Wagner e da Elane, Luna, estaremos orando aqui. Deixa eu ver quem está aqui que eu ainda não falei. Tereza Samartim, boa noite, minha irmã. Anne Mota, boa noite. Eliane Virgem está aqui conosco. Pastora Amara, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Ceia Guedes, Valdirene Souza está aqui conosco. Jerônimo, boa noite. Antônio Carlos, Deus abençoe. Meu irmão Adriano Santos está aqui conosco. Rejane, boa noite, minha irmã. Carl Souza está aqui conosco. Pastor Miller está aqui conosco. Boa noite, Pastor Miller. Glória a Deus. Deixa eu ver que eu não falei aqui ainda. Virgínia Zamilute, minha mãe, meu pai estão aqui conosco. Henrique, meu pai. Glória a Deus por isso. Eliane Melo também está aqui conosco. Deus te abençoe, minha irmã. Cristina Souza. Glória a Deus. Irislene Paula, boa noite, minha irmã.
Glória a Deus. Araci Carvalho está aqui conosco. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe. Wagner Barreto está aqui conosco. Estaremos orando logo mais, Wagner. Pronto. Você que quer um pedido de oração. Amém. Aqui nossa irmã Valdirene está falando aqui que é o esposo dela. Está pedindo oração, estaremos orando também. A pastora Júlia está aqui também, pedindo oração para o Avani, uma amiga lá de Conquista. Orlando Petilo está aqui conosco. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Então vamos estar orando aqui. Eu quero estar orando primeiramente pela filhinha de Wagner e da Ilane, que está para nascer daqui 2 meses, Luna. Vamos estar orando pela vida dos nossos irmãos, pela bebezinha. Que Deus abençoe, prepare todo o ambiente, todo o parto, que venha com saúde plena, saúde perfeita. Vamos estar orando neste momento. Você que está aí nos acompanhando, feche os teus olhos. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar, Pai, te adorar, te bendizer, Deus. Ah, Deus, por todas as coisas, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Mas, Senhor Jesus, queremos neste momento como igreja, Deus, Pai, nos levantar, meu Pai, e abençoar a vida, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor, Wagner, Senhor, ó Deus, sua esposa Dailane, Deus. Ah, Senhor Jesus, nós queremos apresentar desde já, Senhor, a sua filhinha, Deus, Luna, meu Pai, que está para nascer daqui 2 meses. Senhor, nós abençoamos desde já, meu Pai, o nascimento. Ó Deus, Pai, te pedimos, Senhor, prepara, Deus, prepara o ambiente, o hospital, a equipe médica, Deus. Deus abençoe, Deus, Pai, todo o parto, Deus, para que Luna venha com saúde plena. Assim nós profetizamos, Senhor, sobre a vida dela, Deus. Ah, Senhor, nós abençoamos esta família desde já. Deus, que haja saúde perfeita, que a proteção do Senhor esteja continuamente sobre eles, meu Pai. Pai, que essa criança venha, Pai, com muito amor, com muita graça, com a sabedoria, dai sabedoria a seus pais para criá-la, Pai, nos teus caminhos. Senhor, assim como igreja, nós guardamos, meu Pai, a vida de Luna, meu Pai, guardamos a vida de Dailane, guardamos a vida de Pai de Wagner, Deus, que sejam abençoados, Deus, e protegidos, Senhor, é isso que nós te pedimos. Mas, Senhor, nós queremos também, Pai, orar, Senhor, pela vida de nossa irmã Valdirene. Deus, que pede oração por ela, pelo seu esposo Cal. Deus, desde já, Pai, nós abençoamos, Pai, esta família aí representada. Deus, que a tua sebe, Pai, cerca de proteção esteja sobre as suas vidas, sobre a sua casa, guardando, protegendo, abençoando, suprindo, meu Pai, em todas as suas necessidades, Deus. Assim, Deus, nós profetizamos, Senhor, e abençoamos a vida dos nossos irmãos, Senhor. Supra as suas necessidades, desejos do seu coração, Deus. Ah, Senhor, que o teu propósito, Senhor, se confirme na vida dessa família. Deus, é isso que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Mas, Senhor, queremos também, meu Pai, orar nesta noite pela vida de Ivani, Deus, ali em Conquista, que está, meu Pai, Senhor, que está enferma, meu Pai, assim como o seu filho que está no leito do hospital e seu esposo também por conta da Covid. Senhor, mas desde já, Senhor, nós repreendemos, Senhor, esta enfermidade sobre esta família, Deus. Nós profetizamos, meu Pai, a cura, Deus, a restauração total e completa, Deus, sobre esta família, em especial, Deus, sobre a vida do filho de Ivani, Deus. Assim, meu Pai, como sobre o esposo dela, meu Pai, que estão hospitalizados, Deus, que a cura os alcance, meu Pai. Assim, meu Pai, como igreja, nós profetizamos a cura, Deus, a restauração total e completa, Deus, sobre esta família, Deus, porque, Senhor, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Rei dos reis, Senhor, e nós clamamos, Senhor, por esta família, pela salvação, pela cura, Pai, em nome de Jesus, Senhor, é isso que nós te pedimos, meu Pai, como igreja, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver se tem mais aqui, mais alguma oração.
Nossa irmã Tereza Samartim está pedindo oração aqui por Saulo Ribeiro. Vamos estar orando por Saulo Ribeiro. Deixa eu ver aqui. Senhor Jesus, nós apresentamos também, meu Pai, a vida de Saulo Ribeiro diante do Senhor. Deus, nós não conhecemos as suas necessidades, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Pai. E o Senhor tudo pode, Deus. Não há nada, meu Pai, que é impossível ao Senhor. Por isso eu te peço, Deus, entra com a tua providência, Senhor, na vida de Saulo, Deus. Senhor, segundo as suas necessidades, Deus, Pai, que ele seja abençoado, restaurado, guardado. Senhor, que a sua casa, a sua família seja guardada, Deus. Entra, meu Pai, nós enviamos a palavra de cura, de restauração total, meu Pai, completa, Deus. Nós abençoamos, meu Pai, como igreja, Senhor. Nós ligamos aqui na terra, meu Pai, a vida, a graça que vem do Senhor, a cura e a restauração. É isso que nós declaramos, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver se ficou alguém sem orarmos. Eliane está aqui conosco também. Deus te abençoe, minha irmã Eliane Orlando. Glória a Deus. Amém? Então vamos estar orando aqui. Está encerrando o culto. Que Deus abençoe. Uma honra estar aqui, né, para estar trazendo uma palavra do Senhor. Né, compartilhar esse alimento que o Senhor falou ao meu coração, que Deus os dê uma boa noite, né, e que até, né, lembrando que no sábado teremos o encontro de casais, né, às 19h30 com o pastor Mila e a pastora Raquel, e domingo culto 9 horas presencial e às 17 horas presencial e online. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor Jesus, queremos te louvar, te adorar, meu Deus, Pai, por mais esta noite, pela tua graça que nos basta, Senhor. Mas, Senhor, assim como foi ministrado, Deus, nós te pedimos, Senhor, Pai, que sabe todas as coisas, conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Nós te pedimos desde já, Deus, ajuda cada um de nós, meu Pai. Deus, a nos fortalecermos, meu Pai, nas nossas fraquezas, para que o teu poder, o teu amor venha se aperfeiçoar em nossas vidas, Senhor. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, toma a direção, Deus, total e completa de nossas vidas, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tome a direção, meu Pai. Guia-nos pelas veredas da justiça, meu Pai. Guia-nos segundo a tua vontade, o teu propósito, porque nada é maior do que o teu propósito, Senhor. Por isso, meu Pai, eu te peço, abençoa cada um de nós, abençoe meus irmãos, Senhor, segundo as suas necessidades, segundo as nossas necessidades. Nós apresentamos diante do Senhor, te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra que nos restaura, que nos renova. Senhor, porque, Senhor, sabemos, meu Pai, reconhecemos que em Ti, meu Pai, não temos falta de coisa alguma, porque, Senhor, verdadeiramente a Tua graça, ela nos basta, Senhor. É isto, meu Pai, que eu te peço, te agradeço desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Tenha uma ótima noite. Glória a Deus.